Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Olá, olá, queridos amigos, boa noite. Boa noite, nossos telespectadores. Boa noite, Marlene. Boa noite. Tudo bem, Marlene? Tudo em paz. Tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo muito bem. Boa noite, Eduardo Pimenta. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite. Bom tê-lo conosco, que é uma grande satisfação recebê-lo no programa Evangelho por Emmanuel, através da Web Rádio Estação da Luz. Isso para nós é uma grande satisfação. Portanto, fique à vontade, sinta-se em casa. Você que nos ouve agora ou mais tarde, grande abraço. É uma satisfação imensa estarmos aqui e adentrarmos o seu lar. Para nós continuarmos e começarmos com a chave de ouro o nosso trabalho e o programa da noite, nós vamos convidar o nosso querido Eduardo Tavares para fazer a prece de si. Eduardo Pimenta. Ai, delícia! Eduardo Pimenta, adoro isso. Faça você, querida, nossa prece inicial. Mestre amigo Jesus, estamos aqui buscando a Tua presença, Senhor, para que possamos, neste momento, trazer a Tua luz dos nossos corações, do nosso espírito, que possamos abrir as nossas mentes para absorver a mensagem que será exposta hoje, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Muito bem. Hoje, no Evangelho por Emmanuel, dando continuidade ao estudo do livro Segue-me, nós vamos adentrar o capítulo que fala da ação da prece.
E nessa ação da prece, nós iremos ler o texto e depois nós vamos conversar sobre o que Emmanuel quer nos chamar a atenção, está nos convidando a refletir em torno da ação da prece. E ele diz assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Disse Jesus, o que está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. E Emmanuel descreve desta forma: prece é luz, serviço é merecimento, prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os princípios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura, mas, se quer a obra-prima, há de burilá-la com atenção. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, no Evangelho, diz-nos Jesus: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer: desejai ardentemente, e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Assim, convidamos Eduardo Pimenta a comentar para nós esta mensagem a qual o nosso querido Emmanuel nos traz nesta noite. Fique à vontade, Pimenta, que Jesus te abençoe. Tá bom. Vamos lá. Emmanuel, com sua pedagogia extraordinária, nos traz uma reflexão profunda aí neste capítulo. Ele já inicia nos dizendo que existe dois conceitos fundamentais, né, na nossa jornada espiritual: a prece e o serviço. A prece é mais do que apenas palavras faladas ou pensadas. É uma orientação, uma luz que ilumina o nosso caminho quando oramos. Não estamos apenas pedindo ajuda, mas também nos orientando em direção à luz divina. O serviço, por outro lado, é o nosso merecimento. É a bênção que recebemos quando nós dedicamos ao bem do próximo. Muitos de nós pedem o auxílio do céu, mas esquecemos de abrir o coração para a ajuda àqueles que estão. E uma coisa que me chama bastante atenção: ele nos provoca já profundamente numa reflexão que ele faz no título já. Ele coloca o título como ação em prece. Se formos para a etimologia da palavra, ação de diactio, do latim, que é o ato de colocar em movimento, de fazer, de realizar. É o resultado do fato de agir daquilo que se faz ou fez numa boa ação.
é uma manifestação de uma força que age sobre outra. Uma pessoa, ou a ação do remédio, ou a ação das leis sobre a sociedade. Depois ele usa a palavra prece, que também é do latim prex, de pedido, requerimento, suplicar, relacionado a imprecar e pedir com insistência, implorar. Aí vamos um pouco mais a fundo sobre a etimologia da palavra suplicar, que também é do latim, que é inclinar-se, dobrar-se, de forma sub, que quer dizer abaixo, e plicare, que quer dizer dobrar. Daí ele já discorre suas considerações, inicia a mensagem, nos solicitando o movimento de pedir a Deus, nos colocando abaixo e suplicar a Ele, nos dobrando. Prece como orientação e serviço e luz. A prece pode proporcionar orientação em momentos de incerteza e luz em momentos de escuridão. Ela pode nos ajudar a clarear a mente, proporcionando uma sensação de paz e serenidade. É uma maneira de nos conectar com o divino, seja qual for a nossa crença. Ela permite expressarmos pensamentos, sentimentos, desejos mais profundos. A prece nos oferece um momento para a autorreflexão, permitindo que examinemos nossos pensamentos e ações e considere como elas estão alinhadas com os valores espirituais. O serviço aos outros é uma maneira de demonstrar amor e compaixão. Ele traz bênção na forma de gratidão, satisfação e alegria. Muitos de nós pedimos ajuda ao divino, mas não estamos dispostos a ajudar nossos semelhantes aqui na Terra. Em outras palavras, estamos buscando o auxílio do céu, mas fechamos nossos corações quando se trata de oferecer apoio e cooperação aos outros, que precisam de ajuda. Com uma parábola do samaritano, que me lembrou muito ao estudar esse texto. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, encontrando no meio do caminho assaltantes que lhe roubaram, e lhe espancaram, deixando quase morto. Passando o sacerdote, desviou do caminho. O mesmo fez o levita. Mas passando o samaritano, viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou, derramou óleo e vinho, colocou no seu animal e levou para uma hospedaria. Como se não bastasse, ainda deixou aos cuidados do dono da hospedaria um livre acesso para que ele pudesse usufruir do que ele quisesse quando ele retornasse. Isso é uma reflexão da importância da ação caridosa em nossa vida cotidiana. Uma flor, quando desabrocha na primavera, é lindo, é muito lindo, é maravilhoso. Ela está fazendo exatamente o que espera de uma flor. E quando o homem desabrocha em valores, virtudes e sabedoria, é exatamente o que se espera do homem para aquilo que o homem foi feito, aplicando verdadeiramente o que sua natureza está programada para fazer. O bem, o ser divino. Em Mateus 23:11, o maior entre vocês deverá ser servo. Aí nós vamos para João 12:23. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. São várias citações que falam sobre o serviço. E não podia deixar passar Marcos 10, capítulo 10, versículo 42 e 45. E Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações
as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí, esse versículo destaca a importância do serviço humilde na fé cristã. A oração intercessora é uma maneira de servir. Estamos ajudando outra pessoa, pedindo a Deus por ela. O amor ao próximo, como a você mesmo, né? Que Jesus nos fala. Podemos fazer uma prece para um irmão, um amigo, vizinho, desde que seja sinceramente, sincera intercessora. Servir aos outros, pode levar ao crescimento espiritual, pois nos ajuda a desenvolver qualidade como empatia, generosidade, humildade. O serviço nos lembra que estamos todos interconectados. Ao ajudar os outros, também estamos ajudando a nós mesmos. E aí me lembra também de Paulo, em Romanos 11:12, que nos diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. É um chamado para amar e honrar acima de nós mesmos. Isso significa que devemos nos dedicar ao cuidado, ao apoio, ao respeito mútuo em nossas relações com os outros. Antes de o nosso próprio, né, umbigo, digamos assim, valoriza a dignidade e a honra dos outros acima da nossa. Paulo ainda enfatiza a importância do amor altruísta, da humildade, do respeito nas relações humanas, valores centrais no ensinamento cristão. É um lembrete de que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. E ainda ele também nos diz em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. É uma exortação do apóstolo aos Gálatas sobre como eles devem viver em liberdade. Paulo está dizendo que, embora os cristãos tenham sido libertados da lei e do pecado por meio de Cristo, ele nos deve usar essa liberdade como uma desculpa para seguir os desejos carnais ou egoístas. Ao invés disso, eles devem usar a sua liberdade para servir uns aos outros em amor. Portanto, o versículo enfatiza a importância de viver uma vida de serviço e amor ao próximo, ao invés de se entregar a desejos egoístas ou pecaminosos. É um lembrete que a verdadeira liberdade é de acordo com o amor e o serviço ao próximo. Para deixar um pouco claro sobre essa prisão, que é metaforicamente falada por Paulo, é sobre a condição espiritual dos Gálatas antes de receberem o Evangelho de Jesus. De acordo com o apóstolo Paulo, os Gálatas, assim como todos os seres humanos, estavam presos, né? Assim como todos nós estávamos presos pelo pecado e pela lei antes de conhecer Cristo. A libertação dos Gálatas ocorreu quando eles aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo pregou para eles durante suas viagens missionárias. Através da fé em Cristo, eles foram libertados da escravidão, do pecado e da lei. Esta liberdade é vista como o dom de Deus, recebido através do batismo, e é o fruto da morte e ressurreição de Jesus. É um intercâmbio que Emmanuel nos fala, que dá a ideia de troca ou reciprocidade.
Emmanuel está sugerindo que a evolução em qualquer aspecto da vida depende de um processo de dar e receber. Por exemplo, como ele coloca, um lavrador dá sementes à terra e recebe colheitas em troca. Da mesma forma, um artista dá seu tempo, seu esforço para transformar uma pedra bruta em uma obra de arte. Este conceito também se aplica e ao serviço. Damos nossa energia e tempo para ajudar os outros, que é o serviço, e recebemos orientação e luz através da prece. No versículo 7 do capítulo 7, como Emmanuel coloca, no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sugere que se nós desejamos algo intensamente, as oportunidades para alcançar esse desejo aparecerão. Se nós nos esforçarmos para encontrar o que desejamos, eventualmente o encontraremos. Portanto, é necessário lutar, trabalhar, agir, para que as oportunidades se apresentem e possam alcançar o que desejamos. Esses princípios também são aplicados às leis da oração, sugerindo que a oração fervorosa e sincera pode abrir a oportunidade de trazer respostas. Pede e dá-se-vos-á. Enfatiza a importância de pedir a Deus o que precisamos, o que verdadeiramente precisamos, não aquilo que desejamos, que acabamos confundindo às vezes. Isso não significa apenas pedir materiais, mas também a sabedoria, a orientação, o esforço, a paz, a força. É um convite para expressar nossos desejos, necessidades, esperanças a Deus. Uma antiga sacerdotisa sufi, chamada Rábia, ela tem uma oração linda, que me tocou bastante. Eu pude perceber o quão profunda é essa oração. Muito bonita. Ela expressa profundamente o sincero sentimento e o significado da prece. Ela diz assim: Senhor Deus, se eu te busco por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Mas, se eu te busco pelo que tu és, mostra-me a tua face e recebe-me no teu seio, na tua glória. Isso é muito forte. E não é nem desejo e nem medo, por prazer e nem dor. Não é por interesse, não é por fugir do desconforto e nem para buscar coisas agradáveis a nós mesmos, pelo nosso personalismo. É algo profundo. É pelo que Ele é pelo que Deus é, pelo que Deus representa, pelo que eu sou, pelo que tem da tendência de se unificarem em um só. Porque sinto os atributos dentro de mim, dentro de nós, dentro de todos. A justiça, a fraternidade, a bondade. E aí vamos para o buscar e achareis, que nos sugere uma busca ativa, que não se trata apenas de pedir, mas de buscar ativamente a vontade de Deus em nossas vidas. Isso pode envolver a leitura do Evangelho, a meditação sobre seus ensinamentos e buscar por orientação através da oração. Batei e abrir-se-vos-á. Tência na oração, mesmo quando parece que Deus não está respondendo. Somos encorajados a continuar batendo, continuar orando e continuar buscando. Que muitas das vezes achamos que não estamos sendo atendidos.
mas é nessa persistência, nessa busca contínua, em oração a Deus, que precisamos estar sempre atentos. Mateus 7,7 nos ensina que devemos ser presentes em nossa oração, ativos em nossa busca pela vontade de Deus e confiantes de que Ele ouve e responde às nossas orações. É uma promessa de que Deus está sempre ouvindo e pronto para responder àqueles que sinceramente o buscam. Combater o bom combate é uma metáfora para a luta ou esforço que fazemos para alcançar nossos objetivos ou superar desafios na vida. Não se trata de um combate físico, obviamente, mas sim um esforço persistente, determinado para superar obstáculos, enfrentar dificuldades e fazer o bem. É uma expressão que enfatiza a importância do trabalho, na busca incessante desse trabalho árduo, da perseverança, da resiliência na busca de nossas metas. Emmanuel está destacando a importância da ação ativa na oração. Ele sugere que, embora a oração ofereça sempre apoio, é necessário que nós colocamos o interesse em proteção e ajuda, que valorizamos também essa influência que nós estamos pedindo. Eu peço em oração, mas preciso também valorizar, ajudar, a Deus nos ajudar. Porque a gente pede e espera sentado no sofá. Mas é importante que nós essa ação, esse movimento para alcançar esse objetivo e ter a resposta que precisamos. Isso significa que, além de orar, devemos também tomar medidas concretas para ajudar a nós mesmos. Por exemplo, se orarmos por saúde, devemos também cuidar do nosso corpo. Se orarmos por sabedoria, devemos buscar o conhecimento. Assim, a oração e a ação trabalham juntas para o benefício do indivíduo. Se fizermos isso, a oração pode não ser como espera. A oração e a ação devem andar de mãos dadas para o nosso benefício. Superar a separatividade, expandir rumo à unidade. É este o momento em que conquistamos um pouco desta visão, aonde iremos além do pequeno eu, na ação e prece, buscando sempre trazer para o interior, para dentro, apontando no alvo, que somos nós mesmos. Muito obrigado. Eu chamo agora a nossa irmã Renilda para dar continuidade. Ok, Pimenta. Muito bem. Prece é luz, a luz para as nossas vidas, a luz para a nossa alma. Ainda hoje eu conversava com Dona Terezinha e dizia para ela, Tereza, desde segunda-feira que eu estava com uma espécie de uma tristeza, um desânimo na alma. Chico diz que o desânimo, ele é um veneno para nosso espírito. E eu me sentia envenenada pelo desânimo. E isso estava tomando o meu corpo, o meu campo energético, e me sentindo, de certa forma, desconfortável. É como se, de repente, a vida perdesse colorido, as cores ficassem preto e branco. E notando que essa postura, esse estado não era o meu estado natural,
nós paramos em casa e buscamos o lenitivo da prece. Mas, nesse instante, foi algo feito com tanto fervor, onde buscamos nas entranhas da nossa alma essa conexão sincera com Cristo, que adormecemos por alguns minutos e, quando nós levantamos, nos sentimos absolutamente reluzente. As forças refeitas, o bom ânimo reativado e a vontade de prosseguir, porque a criatura humana precisa estar atenta quando ela perde em algum instante essa vontade de dar continuidade à sua trajetória, porque aí, perdendo essa vontade, pode descambar ao que esse mês nós estamos convocando a humanidade para dizer sim à vida, não optando pelo suicídio, não optando pelo aborto. Então, neste momento, a gente prova de forma indiscutível e absoluta a presença, o socorro dos benfeitores. Como eles são grandiosos, como eles são bondosos e misericordiosos, que no momento que a gente chama, ele chega. É como diz aqui Emmanuel, pede e obtereis. A gente pede e alcança. Portanto, amigos, não tenhamos receio nem medo de erguer os olhos aos céus ou simplesmente colocar as mãos justas postas ou simplesmente levar o pensamento ao alto. Pedir, Jesus, socorre-me, que só em pronunciar este nome o socorro chega. Isso com certeza. Nós vamos ouvir Marlene. Marlene, minha querida, quais são as considerações que você traz para a mensagem da noite? A ação da prece. Ação e prece. Marlene, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo, porque eu esqueci de desligar o celular, e aí ele está tocando. Foi isso. Pode falar. Suas impressões, o que lhe tocou a mensagem? Eu sinto que quando a gente vai falar de um tema, a gente parece que precisa mergulhar nele, sentir ele nas nossas entranhas, para depois falar sobre ele. Eu perguntei aos meus colegas, quando nós viemos de um retiro espiritual, qual foi o efeito colateral, né? E muitos disseram, eu estou com sono, outros eu tive isso, eu tive aquilo. E eu digo a vocês, eu tive Muitos disseram o quê? Teve muito sono, muito sono. Outro teve dor de barriga. Teve excessos. E eu digo a vocês, eu precisei orar muito para ter disposição para seguir adiante. Depois daquela conversa com a gente na segunda-feira. Eu fiquei, isso é uma nomenclatura da Umbanda, eu fiquei meio irradiada, mas passou. Mas eu precisei entrar em oração, pedindo a presença dos Espíritos que me desse um passe para me alegrar naquela situação em que a gente passou na segunda-feira. E aí, abri o livro, e independente do assunto que a gente estava falando, dizia assim, a oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritual. E aí, tome a oração. Então, vamos orar, vamos chamar por Jesus, chamar por Maria, para que ela esteja aqui acampada entre nós e a gente consiga levar adiante o nosso trabalho. E assim estamos aqui hoje, quarta-feira, já trabalhando. Mas, assim, uma das coisas do texto de Emmanuel que muito me chamou a atenção é o serviço. Ele diz assim, é luz, a oração é luz. Então, quando a gente se propõe a orar, a gente convoca os espíritos de luz perto da gente, é o que a gente está aqui nesse momento fazendo. Mas ele diz, não, para a gente não esquecer, serviço é merecimento. E repete novamente, como se fosse um mantra, prece é luz no presente. Que a gente nunca esqueça que um simples fato de agradecer meu Pai, muito obrigada, isso é uma luz que a gente emana para o outro.
E muito engraçado como é prático o processo da prece. Ontem nós estávamos falando da palavra, e é com pensamento e palavras que a gente formula a prece. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedir e Receber, ele diz assim, quando a gente faz fervoroso, então, é de todo o nosso coração. Quando a gente envolve o outro, a gente faz a prece por si, que é o primeiro a ser beneficiado, e aquele outro que você está emanando aquela energia de amor, de entendimento. E num dos outros trechos de Emmanuel, ele diz assim, a evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. E a prece é esse intercâmbio, em que a gente ora por alguém. E esse intercâmbio, ele fala lá no capítulo da ação da prece também, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim, quando só tem um orando, é uma ação. Mas aí, quando tem dois orando com a mesma intenção, às vezes é mais forte do que 100 juntos quando estão dispersos. Então, quando a gente para orar, quando a gente compreende que a união, que quando os nossos colegas chegam aqui e dizem que o progresso é pessoal e intransferível, mas a evolução é coletiva. Que a gente lembre de orar pelos nossos gestores, orar por nossa família planetária, orar com muita sinceridade por aqueles irmãos nossos que cometeram algum equívoco e estão em cárcere. E no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 14, em ti mesmo, ele diz assim, Deus pode tudo, não dispensa, porém, a cooperação e a vontade, e a confiança do Filho para realizar. Então, que comece em nós a prece. Se você deseja paz em sua família, comece sendo você o exemplo de paz, calando palavras que possam magoar, evitando atitudes que vai ferir alguém. Quando o mestre, ele para e diz assim, meu Pai, ele olha para o alto, e hoje a neurociência já diz que o simples fato de você olhar para cima já lhe ajuda e já melhora o seu estado de ânimo. Que a gente também lembre dos efeitos naturais, do sol, da lua, das águas. Tudo isso nos eleva o pensamento, nos chama à prece, porque é uma prece de gratidão por estarmos na Escola Terra, essa oportunidade de convivência e todas essas oportunidades que temos constantemente, que a gente consiga, através da prece, tirar dos nossos corações o preconceito, o orgulho e o egoísmo. E a gente vai chegar, com certeza, aonde Jesus mais quer de nós, que é os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e que nós, irmãos uns dos outros, a gente se ame, se respeite, a ponto de a cada dia agradecer a convivência de um com o outro. Essa mensagem da ação da prece, o lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas aspira a alcançar os prodígios da colheita que deve plantar. Toda prece, ela é uma prece enviada a Deus, e Deus responde todas as preces. Que a gente tenha cuidado do que a gente está plantando, do que a gente está pedindo a Deus, por conta de que
O que eu vou pedir vai gerar atrito, confusão para alguém, ou o que eu desejo é o bem único e exclusivamente, porque você vai colher o que você pensou, desejou e manifestou através da palavra. E é muito interessante quando ele chama ao serviço. Ele diz assim: o artista possui a pedra e o instrumento com que lhes possa alterar a estrutura, mas se quer a obra-prima, há de burilá-la com atenção. Que hoje, quando a gente começar um propósito em oração, que a gente seja firme. Esse propósito pode ser uma coisa simples, como fazer o evangelho no lar. Eu escolhi o dia de fazer meu evangelho no lar. Hoje meu vizinho chegou. Ciclano. Fortaleça, porque a obra-prima, ela vai acontecer, mas vai depender da nossa dedicação e da nossa disciplina. Em nenhum local do espaço do planeta Terra falta disciplina. Na natureza, o que temos é disciplina. Para a gente conviver em sociedade, a gente precisa de disciplina. Que a gente compreenda essas questões. E diz o seguinte: pedi e dar-vos-á, buscai e achai, batei, abrir-se-vos-á. Que a ação da prece, ela é tão poderosa, ela é tão renovadora, que quando você se dedica a fazer um trabalho pelo outro, as portas se abrem, porque você sai do seu estado de sofrimento e vai servir o nosso irmão. Tudo que você deseja e almeja chega. E essa reflexão traz muito no momento em que está passando o projeto Sopa Solidária, onde irmãos nossos, todo o processo que quem convive conosco mais próximo sabe, é só a prece. É bater e deixar que Deus resolva, mas que Ele vai resolver, vai. E que a gente saiba ter esse otimismo de dizer, vai passar, vai melhorar. E as coisas vão caminhar, em nome de Jesus. E eu acredito muito que a gente, a cada um divulgando, dando um like, dizendo, leva essa mensagem adiante. Isso também é a eficácia da prece. Que Jesus conosco permaneça. Muito bem, muito bem. Quando Emmanuel nos convida a pensar, a evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em base de intercâmbio. Ele quer dizer que em qualquer estágio, em qualquer momento na Terra, haverá, ou da vida, vai ocorrer, né? Vai acontecer, ou acontece, esse intercâmbio entre os dois planos da vida, o encarnado e o desencarnado. Então, em todas as instâncias, nós estaremos sendo assessorados ou acompanhados pelos espíritos, ainda que não façamos as preces, mas eles estão ali a nos observar. Quando a gente chama, aí a eficácia é 100%. 100% de eficácia, porque nós, acreditando na sua presença, acreditando no poder que nós possuímos, então, acreditando nesse poder, o que faculta? Nós, os espíritos, juntam-se a nós e potencializa essa energia. Então, a gente transforma aquela situação. É bem significativo a fala de Emmanuel, quando ele vem dizer para nós, no Evangelho, diz do Jesus, pede e dar-se-vos-á. Né? Quando a gente pede, esse pedir é pedindo misericórdia, pedindo entendimento dessa verdade, pedindo para que nós possamos ser essa ponte para outros irmãos que ainda não compreendam essa mensagem de misericórdia e de amor. É trazer para nós, para todos aqueles que estão em nossa volta, a oportunidade de conhecer mais de perto, de estabelecer uma intimidade com Jesus. E estabelecendo essa intimidade, nós conseguimos nos transformarmos, porque a proposta de estarmos encarnados é promover em nós essa autotransformação e assim nos aproximar de realidades superiores. Nesse contexto, amigos, nós estamos concluindo o trabalho, mas queremos ouvir de Eduardo Pimenta algumas palavras, em breves segundos, de considerações para a conclusão do trabalho da noite.
As considerações que Emmanuel traz aí profundamente, bem colocadas por você e por Marilene, são fundamentais. Nos traz reflexões profundas, nos coloca aí de uma maneira que nós possamos nos movimentar para sair da zona de conforto. A prece, ela é fundamental, nos colocando como o remédio essencial, né? Esse é o remédio essencial para nossas dores, é a prece, verdadeiramente nos chamando para olhar para o alto e pedir a Deus ajuda, e ajuda virá. É muito bom, agradeço a todos vocês pela oportunidade. Que Deus abençoe. Que assim seja, Pimenta. Então, Marlene, quer dizer algumas palavras para estarmos concluindo, então, o nosso trabalho? Sim, o Evangelho diz assim: se a prece estar... como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e a sua prece terá mais força do que a prece das 100 pessoas. Então, olha, hoje estamos nós 3 aqui, convocando as pessoas a orarem, mas de forma muito particular em suas casas. Orem pelo nosso país, olhem pelos nossos gestores. Ao invés de criticar, deseje um Pai Nosso a essas pessoas que estão na liderança. Se você não se dá com o seu vizinho, ore por ele. Se você ainda reclama do estado em que está alguma coisa, ore, porque é através da oração que as coisas mudam. Não é gritando, não é reclamando que vai resolver. Mas, acreditem, se eu dedico um Pai Nosso ao professor do meu filho, e por um acaso eu acredito que ele esteja errado, antes de reclamar, ore. E encerrando os trabalhos com a fala de Chico, quando ele diz que a prece para o homem deve ser fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sem a mesa. Então, assim, amigos, nós concluímos o trabalho da noite, pedindo a Marlene que, por gentileza, faça a nossa prece final. Jesus amado e querido, nós te agradecemos a oportunidade de proclamar o teu nome, divulgá-lo, que todas as pessoas que vão ouvir este programa, Senhor, lembrem de ti. E, com um sentimento profundo de gratidão, oramos um Pai Nosso pela humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.